Um movimento pela demissão de quem celebra mortes inocentes foi iniciado. Conclamo a todos os empreendedores e empregadores do Brasil, todos os líderes que lideram pessoas nas companhias. Busquem, investiguem, observem e ajam. Quem celebra a morte não merece sustento. Quem festeja o mal não deve encontrar guarida em nossas empresas. A nossa responsabilidade não é apenas com o lucro, mas com a preservação da civilização que recebemos e que devemos entregar maior e melhor para os nossos filhos e para o futuro do Brasil e do mundo. Muitas pessoas já enfrentaram as consequências pelos seus comentários e postagens nos Estados Unidos. Comemorar o assassinato de Charlie Kirk pode custar o emprego. Quem demonstra esse nível de perversidade em comemorar um ser humano morrendo cruelmente, deixando uma família órfã, não merece ocupar espaço no mercado e nem na sociedade. A diferença entre quem comemora e o cara que atirou é só uma. Um apertou o gatilho e o outro teria feito o mesmo se pudesse. Fora isso, são iguais, a mesma podridão em forma de gente. Demita, não faça negócio, não tenha amizades e boicote de todas as formas possíveis. Porque quem comemora a morte alheia faria o mesmo com você na primeira oportunidade. Nos Estados Unidos, ativistas conservadores criaram um site para denunciar extremistas. A página traz uma lista de posts em redes sociais de pessoas celebrando ou ironizando a morte de Charlie Kirk, com seus nomes, cidades e locais de trabalho. Além da exposição, os responsáveis pelo site entram em contato com as empresas onde eles trabalham. Segundo o site, já foram mais de 50 mil denúncias, as quais são avaliadas antes de serem publicadas na página. Outros portais com o mesmo objetivo também surgiram. Este expõe prints e perfis de pessoas fazendo uma separação por empresa. Aqui no Brasil, as demissões também começaram. Um site semelhante ao americano para catalogar perfis de extremistas foi lançado. No demita1extremista.com, pessoas podem fazer denúncias anônimas que farão parte de um banco de dados online. Nicholas defendeu que empresas demitam funcionários que celebrem ou incentivem a morte de opositores políticos. Destacou também que não se trata de cercear opções divergentes, mas é responsabilizar quem usa o espaço público para propagar a violência. Claro, que as páginas de fofocas financiadas pela esquerda e pelo PT estão falando que eu comecei um movimento para poder demitir pessoas por suas posições políticas. O que não é verdade. O que nós estamos pedindo é que as empresas elas demitam pessoas que têm posições de apoiar, de comemorar, de incentivar a morte de seus opositores políticos. Ponto. Essa aqui é a grande questão. Principalmente funcionário público, A gente não quer que o nosso suado aí dinheiro de impostos vá para sustentar alguém que tenha esse tipo de posição. E você é livre para falar o que você quiser, mas você pode ser responsabilizado por isso. E a empresa, ela também é livre, sabia? Para poder te demitir. Em inglês, convidou empresários americanos a fazerem o mesmo e reforçou: eles são livres para dizer o que quiserem, mas as empresas também são livres para demiti-los. Thales pediu ao setor de recursos humanos da sua empresa para vasculhar as redes dos 400 funcionários. Para o empresário, pessoas que se mostraram simpáticas a ataques violentos contra inocentes não merecem trabalho. Não quero criminoso trabalhando comigo, afirmou. Nossa arma hoje é o emprego. Se os empreendedores e líderes desse país começarem a olhar para as redes sociais dos seus funcionários e candidatos, verão claramente quem escolheu o caminho da luz e quem se alinhou às trevas da inveja, da destruição, da mentira e da morte. Ser pacífico não é ser pacifista. Ser justo não é ser ingênuo. O fascismo de esquerda deseja eliminar homens e mulheres como eu e você, que são pessoas de família. Deseja destruir a ordem social e sufocar aqueles que ousam viver com fé, disciplina e verdade. A nossa resposta deve ser firme. Esse tipo de gente não merece emprego. O fascismo para eles é tudo aquilo que não esteja alinhado com a agenda de esquerda. Se você não acredita na emergência climática, você é um fascista. Se você não acredita no racismo sistêmico, você é um fascista. Se você não acredita aí na redistribuição de riqueza através do Estado, o Estado cobrando mais imposto, oferecendo mais bolsas e mais benefícios sociais, você é um fascista, e assim por diante. E aí, se você for ver, quem defendia a violência contra o adversário político? Quem defendia o ataque, e calar o adversário
usando qualquer subterfúgio. Era exatamente os camisas negras italianos, era exatamente a SA do Hitler. Então, quando a mídia começa a simplesmente colocar a pecha de fascista, de grupos supremacistas, de extrema-direita, em tudo aquilo de que ela discorde, ela cria uma situação muito perigosa. Não simplesmente ruim para o debate, mas de perigo físico. Porque agora, qualquer ameaça feita a um direitista, ela está legalizada. Ela está considerada, já justificada pela mídia. Agora, imagine se um direitista, por exemplo, fizesse aquilo que a esquerda faz. Imagine, por exemplo, um apoiador de Trump cercando uma parte da cidade falando: agora nós mandamos aqui e não vamos mais seguir a Constituição americana. Imagine um apoiador de Trump botando fogo em uma mercearia, em um posto de gasolina, em uma igreja, por ser contra quem frequenta esta igreja. Após verem militantes ora comemorando, ora destruindo homenagens públicas a Charlie Kirk, empresários começaram a se perguntar: será seguro ter alguém assim na minha companhia? Se alguém é capaz de chutar um memorial de um homem inocente, o que ele pode fazer na minha empresa? As demissões começaram a surgir. Em vários casos, empresas e entidades vistas como neutras também desligaram funcionários. Dentre os casos de maior repercussão, a Vogue Brasil confirmou que a estilista Zazá Pessego deixou a equipe após postagens polêmicas viralizarem. Zazá publicou no Instagram a frase: "Eu amo quando fascistas morrem agonizando". A estilista negou que o post se referisse a Kirk e afirmou que a frase fazia parte de uma sequência sobre a condenação de Jair Bolsonaro. E um médico brasileiro teve seu visto americano cancelado após elogiar a precisão do atirador. Um salve a este companheiro de mira impecável, coluna cervical. O vice-secretário de Estado americano Christopher Landau demonstrou indignação. De todo o conteúdo online depravado que já vi, este talvez seja o mais assustador. Este é um neurocirurgião do Brasil. Este é um profissional licenciado que fez o juramento de Hipócrates. Depois disso, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco informou ter aberto uma sindicância para investigar o médico, e uma clínica particular o demitiu. E a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia publicou uma nota de repúdio sobre o caso. Outros casos como esses não param de surgir a cada dia, fazendo com que a ala progressista respondesse. Uma contraofensiva da esquerda nas redes sociais alerta trabalhadores sobre as garantias legais quanto à liberdade de expressão, de crença e de posicionamento político. Postagens compartilhadas no X e distribuídas por WhatsApp alegam que as demissões são por motivos políticos, o que é crime. Assim, o funcionário que for demitido poderia entrar com ação na Justiça Trabalhista. Em resposta ao que chamaram de perseguição da extrema-direita, deputados do PSOL pedem que tanto Nicolas Ferreira quanto Tales Gomes sejam investigados pelo Ministério Público. A representação é assinada por 9 parlamentares do partido, dentre eles Guilherme Boulos, Érica Hilton, Talíria Petroni e Tarcísio Mota. Segundo os políticos da esquerda, esse movimento online está perseguindo trabalhadores por suas opiniões políticas e ideológicas, sob a desculpa de punir extremistas que apoiam a morte. Para eles, a campanha viola a livre manifestação, a liberdade de consciência e convicções filosóficas e políticas, acarretando em ilícitos trabalhistas e assédio laboral. Internautas, porém, resgataram notícias antigas do ministro Haddad, confessando que apoia boicotes motivados por questões políticas. E relembraram que o perfil Sleeping Giants promoveu amplas campanhas para desmonetizar adversários políticos. Juristas, entretanto, divergem sobre o caso. O advogado trabalhista Lucas Mendonça
avalia que a comemoração de ameaças de morte pode fundamentar a demissão por justa causa, enquadrando-se no artigo 482 da CLT, inciso J e K, que versam sobre o ato lesivo à honra ou à boa fama e o risco à integridade da companhia. O judiciário pode interpretar isso de várias formas, tanto para enquadrar em demissão por justa causa, quanto para não enquadrar. Em posição diferente, o advogado trabalhista Henrique Dassi entende que não cabe justa causa nesses casos. Por mais que a comemoração da morte de alguém seja algo execrável, que nos envergonha como sociedade e mostra o caminho equivocado em que estamos, isso não pode ser enquadrado automaticamente como crime pelo artigo 286 do Código Penal, que trata de incitação ao crime. Esse tipo penal exige o ato de incitar, estimular ou induzir terceiros à prática de crimes. No caso de crimes futuros, algo que ainda vai ocorrer. Segundo Dassi, essa postura pode justificar uma demissão sem justa causa, já que dificilmente uma empresa gostaria de ter em seu quadro de funcionários alguém que propaga discurso de ódio. E destaca ainda que há um limite para a liberdade de expressão do trabalhador no momento em que suas manifestações começam a trazer riscos ou danos à imagem da empresa. There is a fundamental difference between the cancel culture that the left engages in and the quote-unquote canceling that the right is doing in the wake of Charlie's assassination and the left's celebration of it. The difference is that the left will cancel you for saying objectively true, good, and normal things. To the extent that the right cancels you, it'll be for saying objectively abhorrent, perverse, and sick things. And this distinction matters. Em reportagem recente, a Folha de São Paulo afirmou que empresas brasileiras são proibidas por lei de demitir funcionário por expressar opinião política nas redes sociais ou fora delas, desde que não haja incitação a crime ou violência. Ao ser procurado pelo jornal, Thales Gomes respondeu que em nenhum momento a campanha foi direcionada contra um lado político específico. O empresário afirmou se sentir orgulhoso de ser alvo de uma representação do PSOL por estar lutando contra o extremismo. E questionou: eles são a favor da celebração da morte de pessoas inocentes? Não caiam nessa aqui. Demitir extremistas não é crime. A Folha de São Paulo lançou ontem uma notícia sugerindo o contrário. Mentira? Não exatamente. Mas eles sabem como a roda gira. Eles têm plena consciência que o brasileiro é viciado em ler manchete e tira conclusões antes mesmo de entender todo o contexto. Entre linhas, colocam incitação ao crime, quase como se demissão de alguém que celebra a morte fosse ilegal. Isso é manipulação de narrativa, turma, tentando transformar algo que é uma responsabilidade moral em uma polêmica jurídica. Não caiam nessa armadilha. Uma sociedade só se sustenta quando existe ordem moral. E nada ameaça mais essa ordem do que a normalização da violência, sobretudo quando alguém ameaça ou comemora a morte de pessoas inocentes. Isso não é opinião, tá? É divergência política. É negação do próprio pacto civilizatório. Desde Aristóteles sabemos que o homem só se realiza plenamente vivendo em comunidade. E comunidade não é possível quando o ódio se transforma em celebração de morte. E aqui não falo apenas de filosofia. O próprio direito brasileiro é categórico. O artigo 482 da CLT prevê a demissão por justa causa nos casos de ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento. Ameaçar ou comemorar a morte de alguém, dependendo do caso, pode enquadrar-se perfeitamente como mau procedimento grave, capaz de romper a confiança essencial entre o empregado e o empregador. Mas o Código Penal, em seu artigo 286, tipifica a apologia ao crime e a incitação à violência como delitos. Ou seja, além de imoral, é crime. Portanto, quando uma empresa demite alguém que se entrega a esse tipo de conduta, não está censurando, está protegendo o coletivo. Uma companhia é um corpo vivo, construído sobre confiança, valores e exemplo. Tolerar o extremista que comemora a morte é aceitar que a barbárie faça morada entre nós. A demissão, nesse caso, não é perseguição, é justiça. É a lembrança de que liberdade não é licença para destruir, mas responsabilidade de edificar. É a defesa da vida, do bem e da própria ordem. Cristo já nos ensinou: a árvore se reconhece pelos frutos.
Se o fruto está envenenado, deve ser cortado para que a vinha inteira não seja perdida. Aos líderes, digo, não tenham medo de estabelecer limites. Não se trata de arbitrariedade, mas de coragem. A coragem de dizer que neste solo não florescerá a morte, mas a vida. E aos que ainda se perguntam se isso é justo, deixe uma verdade clara. O silêncio diante do mal é a sua maior derrota. E nós não nos calaremos. O Partido Republicano está presenciando um efeito Charlie Kirk, com democratas mudando de filiação partidária após o ocorrido. Ex-democratas disseram ao The Post que ficaram horrorizados com o assassinato do ativista de 31 anos na semana passada e ainda mais assustados com a celebração da morte por militantes de esquerda. Shaifa Zepeda, um produtor e empreendedor da Califórnia, está entre eles. Estou mudando de partido para protestar. Entendo que a direita também tem certas falhas de caráter, mas isso não culmina em simpatia pela violência política. Eu simplesmente não consigo concordar com a direção que as coisas estão tomando. O gerente de restaurante da Pensilvânia, Christopher Elton, disse que o assassinato de Kirk definitivamente o encorajou a se tornar um republicano. Há mais paz na direita do que na esquerda, e quase me envergonho de ter votado na esquerda na minha vida. Lentamente, me aproximei da fé, da religião e de Jesus, e aprendi muito com Charlie Kirk. Ele não era argumentativo, ele trazia fatos, disse ele em uma entrevista. A taxa de registros republicanos na Flórida triplicou nos dias seguintes ao assassinato de Kirk. Desde que Charlie foi assassinado, temos recebido cerca de 600 novos eleitores republicanos por dia, disse o presidente do Partido Republicano da Flórida, Evan Power. Uma âncora de TV pediu demissão da emissora afiliada à ABC após ser suspensa por transmitir uma homenagem a Charlie Kirk. I want to talk about something for a minute, and it is heavy, so please bear with me. I want you to know that it's okay if you feel sadness. It's okay if you're grieving. 2 days ago, I lost a mentor, my first boss, the first person who made me believe in myself, that encouraged me to chase this dream that you're watching right now, Charlie Kirk. There's a lot going on in our world right now, in our country, but I want to say one thing. Lean on your neighbors. Speak up for what you believe in. I don't care what it is. I want to share with you one of my favorite sayings that Charlie would always tell us at the office. He would yell it from the mountaintops, so please listen. When conversations stop happening, when individuals become wordless, that's when violence begins. So, if you do one thing today, make it be with passion, with conviction. Stand up for your friends, stand up for your beliefs, and speak loudly, even if your voice shakes. Your words have meaning, your values have purpose. Never forget that. Thank you, CK. You changed my life. Em sua renúncia pública, a apresentadora disse que muitos na grande mídia foram demitidos por zombarem do assassinato de Kirk e que acredita ser a primeira a ser alvo por homenageá-lo. Afirmou que sua renúncia é guiada por valores essenciais, os quais não abandonaria para manter um emprego. Escolhi minha fé e meu amor pelo país, e sempre o farei, completou. A Turning Point USA, organização fundada por Kirk, viu um aumento significativo nos pedidos de filiação após a tragédia. A organização recebeu mais de 54 mil solicitações nas últimas 48 horas para iniciar novas células em campos universitários de acordo com o grupo. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. The church where Charlie went is packed. All the way down there. The traffic is everywhere. I came here this year and it's been empty, this place. Now revival is hitting. The enemy has taken someone that he didn't think that Charlie's home church was going to be packed this way. Cars lining up at Dream City Church like I've never seen. I've been here many times. There is no cars here.
Some, but not like this. Em escocês, o termo kirk significa igreja, um detalhe linguístico que ganha cada vez mais força nas notícias recentes. Pessoas de diversas nacionalidades têm relatado maior frequência em missas após a tragédia. E nas redes sociais, pessoas compartilhando que estavam participando de cultos religiosos pela primeira vez. 5 blocks away from church, because everyone wants to come now. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Charlie. You don't think it's crazy to get in church? Here's the line for the second service. And there's never a line. By the way, there's never a line. Okay, I see. Thank you. There's never been a line here. This was my first time going to church in almost 7 years, maybe even more than 7 years. I went to church today because of Charlie Kirk and his family. We went to church today. It was the first time in 20 years for me and Devin. It was the first time for our children. After the events of the last week, Devin and I had a lot of talking that was happening between us about the type of life that we want for ourselves and how we want our boys to be. We talk about Charlie Kirk. We talk about a man of God who was not afraid to stand in his convictions in anything. And we are raising 3 boys that will one day be men. And we want those boys to be as strong in their convictions as Charlie Kirk was. And we realized we had been doing a great disservice by not taking them to church and introducing them to faith up until this point. It is because of Charlie Kirk that we went to church today. I didn't know Charlie Kirk, never met that guy before in my life. And something else that I've never done before in my life is believe in God. I'm going to wear this suit to church. I'm going to go to church. I'm going to try to be a better father, husband, and leader for my family. They deserve that. My phone fell down. I guess that's the devil trying to mess me up right now. I'm gonna try, y'all. Look at this suit. I look good, bro. My wife made me feel this way. Charlie's made me feel this way. Estamos diante de movimentos em que a cultura está na base. Esses fatos escancaram um alerta. Quando os valores não são decididos desde o início, corre-se o risco de contratar quem é desalinhado com a missão da empresa. Nesses casos, decisões difíceis se tornam inevitáveis, muitas vezes sob pressão e sem critérios claros, o que pode custar caro no futuro. Os riscos aparecem em diferentes frentes do dia a dia corporativo. Contratações sem critérios bem definidos. Colaboradores que não compartilham os valores da empresa. Falta de conexão cultural entre equipe e liderança. Conflitos internos que desgastam o ambiente de trabalho. Decisões de gestão tomadas às pressas, sem visão de longo prazo. Profissionais cujo comportamento fragiliza e compromete a confiança da equipe. Abordamos isso em uma certificação da Brasil Paralelo chamado Método BP, focada em gestão com valores, com propósito para a companhia. As aulas são ministradas pelos fundadores e executivos da Brasil Paralelo, ensinando como sustentar o crescimento sem se desviar dos bons valores. Toque no link da descrição para ter acesso ao método BP com 70% de desconto. No dia 25 de setembro, você poderá participar da segunda turma da nossa certificação. Para garantir seu desconto, é necessário participar do nosso grupo do WhatsApp clicando no link da descrição deste vídeo. Toque no link e garanta sua entrada agora mesmo.